Sejam todos bem-vindos e bem-vinda para mais uma live do Casa de Oração, Templo do Espírito Santo. É isso aí, hoje 106ª live pelo Casa de Oração, Templo do Espírito Santo. Bom, vamos ver, você que está chegando já, o irmão Júnior estará colocando aqui para a gente o retorno, ele vai reiniciar. Da outra vez teve que reiniciar umas 5, 6 vezes, meus irmãos. Vamos ver hoje. Já está colocando aqui, só um momento, para que a gente possa ter o retorno, né? E comunicar com vocês. Mas quem estiver chegando aí, pode já ir deixando o seu joinha, deixando o seu boa noite, deixando aí o seu ok. E o som, a imagem. Bom, sempre é o mesmo procedimento todas as vezes e hoje ainda mais, né, irmão Júnior? Já umas 5, 6 vezes reiniciando aí e o próprio Facebook, viu meus irmãos, não conseguindo, né, jogar a live que está sendo neste momento transmitida para nós aqui, tá bom? Aguarde só um momento que vi aqui que ele reiniciou umas 8 vezes já. Ele fechou, ele vai abrir novamente. Tá joia? Acho que agora sim, né, irmão? Lá. Aí, isso. Amém. Muito bacana. Vamos ver quem chegou ali. Levi. Boa noite, Levi. Boa noite, seu José. Marlene. Neide, Vera Beatriz, seu José, Júnior Barcelos, boa noite, Olavina, Dona Maria Celina, sim, bom, agora sim já estamos com retornos aqui, e quem já deu uma boa noite aí, quem já chegou aqui, dê um retorno pra gente, por gentileza, do som, da imagem. Grace Monteiro, boa noite. O Miguel, boa noite a todos que participam da live. Amém, que assim seja. O pessoal já está entrando. Bom, pessoal. Bom, irmão Júnior, ali, compartilhamento é o que aparece para nós aqui? É isso? Tá, joia? Bom, pessoal, quem já está na live, então, ó, já tem mais de 13 aparelhos, 14, 15 aparelhos ligados, que já está conectando. Então eu peço para você a sua caridade, a sua gentileza, né? De estar aí compartilhando. Wanda, boa noite, tudo bem, Wanda? Alessandra, boa noite a todos. A dona Wanda perguntou se está tudo bem. Bom, dona Wanda, está ainda com um pouco de dor, sabe? Mas eu tenho certeza que um dia após o outro tudo vai dando certo, né? Mas ainda está doendo bem. Mas vai passar, tomando os antibióticos certinho e eu tenho certeza, não é verdade? Bom, quem está chegando aí, faz a sua caridade, então, de compartilhar esta live. Pois assim, se a pessoa não puder estar online, né? Estar presente, ele pode assistir ela, né? Amanhã, o dia que der certo.
Boa noite, Geni. O Miguel já compartilhou. Bom, tem mais pessoas que vai compartilhar, né? Com certeza, o pessoal que está chegando aí já. Tá bom? E não esqueça também de trazer a sua água, a sua chave, seus documentos, protocolo, currículo, diplomas, enfim. Traga perto de você, coloca aí do teu lado, na mesa, pois assim tenho certeza que diante da nossa fé, diante dessa grande corrente de oração, tudo aquilo será encaminhado pela lei, pela força do bem, do amor do universo que nós conectamos, tá bom? Enquanto Ivan, tem gente que fez aniversário ontem. A Geni, acabei esquecendo. Oi, Geni, parabéns. Muita saúde, viu? Muita paz, muita felicidade para você. Muitos anos, que essa data repita por muitos e muitos anos, tá bom? O importante é luz e saúde para nós, não é verdade? Amém. Fazer o que, né, Miguel? Esqueceu, tá esquecido, né? Mas enfim, né? Que Deus te ilumina, viu, Geni? Muita a sua vida e sua caminhada. Neivaldo Mariano, boa noite, seja bem-vindo também. Muita luz e bênção e paz para todos que estão conectando, né? E chegando na nossa live. Bom, pessoal, enquanto nós aguardamos mais um momentinho a entrada do pessoal, eu vou dando alguns recados aqui. Bom, o pessoal da live, que sempre participa com a gente, o pessoal das redes sociais, e o próprio pessoal que tem vindo presencialmente aqui na Casa de Oração, a mensagem é para todos, né? A Casa de Oração está com o seu templo físico aberto, é isso aí, na rua Romeu Olino da Silva, no número 41, pertinho, ao lado da creche Semei, rumo ao Coliseu, tá joia? Aqui no Jardim das Alterosas. Então, chegou no cantinho do cemitério, tem a PAI, você vira à esquerda, né? Para a creche. Da creche você já consegue enxergar o galpão azul da Casa de Oração, tá bom? Boa noite, Fabiana. Boa noite, Senira. Sejam todas bem-vindas para mais uma live, né? Hoje, 106 live, a 106ª live. E um tema, né? Um título bem, assim, profundo, né? Ah, sim, irmão, pode trazer água lá. Amém, esquecemos. Amém, a Eugênia está agradecendo ali. Realmente, né? Muita luz, muita bênção e muita paz para você. Bom, mas voltando e falando, ó o Júnior Oliveira aí, ó. Boa noite, Júnior. Tudo em paz? Como é que tá, Mandaçai? Tudo tranquilo? Bom, o tema é um pouquinho profundo, né? Devemos adorar a Cristo? Nós somos cristãos, né? Não vamos dizer a minha doutrina, a minha religião, né? Mas o meu segmento espiritual, ele é cristão, sim. Claudinei, da Tati, boa noite. Nós somos cristãos. Boa noite, Lu. Então, se somos cristãos, seguimos o conhecimento de Cristo, seguimos, né? O Novo Testamento, a Boa Nova de Jesus. Enfim, mas muito vejo no meu cotidiano, vejo em muitas doutrinas as pessoas, né, com uma adoração mais forte à sua devoção. Muitas pessoas dizem somente Deus deve ser adorado, mas
como compreender esta passagem bíblica? Irmão Ivan, ela é verdadeira? Sim. Quando fala a palavra adoração, né? É uma palavra muito forte. Então, boa noite, Cristiano. Então, para este ser merecer ser adorado, ele tem que ser um ser bem diferente. E tem uma passagem bíblica que Jesus disse: não adorai a mim, adorai somente o Pai. O Pai é bom e perfeito. Se Jesus disse que o Pai é bom e perfeito, não que Jesus não era bom e não tinha também a perfeição de Deus. Mas Jesus é filho, certo? Jesus sendo filho, boa noite, Daniela, ele não tira a autoridade do Pai. E em hierarquia e em sequência, né, nós não devemos adorar a espiritualidade desta forma. Mas o título não vem especificamente numa adoração a uma divindade, a uma adoração a um santo. Não vem muito nesse sentido. Não é nesse termo que eu vou adentrar muito. Certo? 20 horas e 14 minutos, tá bom? Vamos iniciar nosso tema já, porque aí eu já começo aqui a gente já inicia aí esse diálogo. Esta forma de entender e compreender a adoração a Cristo, né? Então o título da live não foi devemos adorar a Deus, né? Se nós somos cristãos, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não disse, né? Adora somente a Deus. Jesus muito humilde e muito sábio, né? Ele usou a palavra, né? Amar do que adorar. Mas a palavra aqui hoje, referente ao título nosso, é adorar. Se fosse devemos adorar a Deus, devemos amar a Deus. Sim, adorar também, pois Deus é a primeira e única pessoa que até hoje ninguém, nem a espiritualidade da luz suprema, nem a espiritualidade, aliás, da luz evoluída, tem a ousadia de se penetrar em explicar o que é Deus. Não. Ninguém conhece Deus, não. Ninguém tem o sentimento que Deus tem. Ninguém tem a pureza que Deus tem. Então a análise nossa seria muito supérflua, referente à colocação do Pai. Mas estamos falando aqui do Cristo. E eu vou estender para as demais espiritualidade, para os demais espíritos, os seus anjos, os seus santos, para quem acredita. Valdirene, Vitinho, boa noite. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu quero dizer aqui, como eu estava dizendo, vejo muitas pessoas religioso. A pessoa diz, eu sou muito religioso. Isso é falta de conhecimento. A palavra religião, ela é da terra. A pessoa deve ser, eu sou, né, espiritualista. O que quer dizer espiritualista, né? Quer dizer aquela pessoa que aprofunda na espiritualidade. Luzinete, boa noite. Então, quando falamos em religião, nós encontramos algum excesso, inclusive até fanatismo. Boa noite, Otair. Quando falamos em espiritualista, quando falamos na espiritualidade, falamos do ser humano evoluir e crescer espiritualmente. Muito enganados estão aquele ou aqueles que acham que, convertendo-se a Jesus, a Cristo, já está suficientemente pleno. É uma ignorância muito grande da humanidade ainda, tá? Então,
vamos adentrar no título. Devemos adorar a Cristo? Não. Devemos adorar a Deus? Outro dia a gente faz esse tema, certo? Vamos falar do Cristo aqui. Mas já comentei. Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas. Amar vem de amor, vem de respeito, vem de temência, vem de acreditar, vem de sintonizar, né, com o divino. Amar a Deus sobre tudo. E amar ao próximo como a ti mesmo, certo? Então, vamos lá. Quando fala de adorar a Cristo, eu quero trazer aqui para vocês, como eu disse, não é basicamente o termo eu devo ou não adorar a Cristo. Eu quero fazer aqui várias colocações que tem muitos religiosos, fanáticos, com todo o meu respeito, mas compreendendo esse termo errado. Tá? Muitas pessoas, doutrinas, né? Mas, enfim, conhecimento devemos buscar. Conhecimentos devemos vivê-lo. Muitas pessoas às vezes vêm comentar comigo, mas isso assim eu pergunto, você tem estudado? Não, eu procurei na Bíblia, assim. Tá, tudo bem. Então, o que eu quero entrar aqui e dizer para você? A Bíblia é verdadeira? É verdadeira. Mas ela contém apenas uns 15% do que realmente Jesus trouxe. Então, em torno de 80% a 85% do conteúdo de Jesus não está nos livros sagrados. Mas isso é blasfêmia. Não. Deus escreveu nas pedras. Aquela escrita foi de Deus. Quem escreveu nos livros foi os humanos, e os humanos são totalmente falhos. Tá? Eu não acredito, assim como já recebi provas, que a Bíblia é mentira. A Bíblia contém de 12% a 15% apenas do conteúdo verdadeiro de Cristo. E vai o resto da Bíblia. Não, eu estou falando da Bíblia inteira, aquilo tudo é verdade. E Jesus falou, olha, um dos apóstolos perguntou, Senhor, conhecemos tudo aquilo para a nossa vida que o Senhor nos trouxe? Jesus fala, sim, filhos. O básico, meus irmãos, sim. Mas, se fosse para eu deixar tudo aquilo que o Pai é, os livros não caberiam um sobre o outro no planeta Terra. E aí? Como que interpreta? Tem essa passagem. Eu não lembro aqui o capítulo e versículo. Mas quem quiser entrar aí no Google e procurar, quem é bastante leitor recente da Bíblia, pode buscar que vai encontrar. Está lá na despedida de Jesus, quando ele foi sendo arrebatado para os céus. Está em João. Eu estou recebendo aqui do meu mentor que tem João. Próximo do capítulo 12 ao 14. Está ali. Quando João entrega a missão para Deus, né? E ele recebe o Espírito Santo lá em Jerusalém, está naquele pedaço ali, tá? Em João, acho que capítulo 12 ou 15, alguma coisa nesse sentido. Então Jesus disse, não, nem tudo eu deixei, porque vós também não tem preparo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né? O que Jesus disse? De acordo com a vossa caminhada, o Publicito os revelará. O que é o Publicito? É o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? É a conexão que nós temos com a espiritualidade da luz, com o divino, com o eterno. Que o Espírito Santo não deixe de ser o próprio Espírito de luz de Deus, do Criador. Tá bom? Miguel, Ivan, adorar Jesus no Santíssimo, aí podemos, porque aí fortalece a união com Ele e auxilia no sentimento de admiração e contemplação. Está correto? Bom, Miguel, sempre fazendo, né, bastante colocações bacanas aí. O Miguel, que dentre os outros participa, né, dos estudos da Casa de Oração. Sim, Miguel, quando a gente fala adoração, no caso ali é da ceia, é do corpo verdadeiro de Jesus. E este sim, certo?
é em relação ao corpo, é em relação, né, para nos tornar fortalecido diante do Cristo. Perfeito. Agora, Juliana, boa noite, né? Leonardo, boa noite a todos, um pouco atrasado por causa das aulas, mas estamos aqui, amém, Leonardo? Tudo certo, irmão? Tudo ok? Bom, pessoal, gostaria que vocês, né, também pudessem usar esta live como que ela fosse livre, usar para alguns comentários, tá joia? Usar para algumas colocações, certo? Fiquem à vontade, gostaria muito que vocês fizessem isso para que tivesse uma interação a mais da nossa live aqui. Mas eu quero trazer para vocês 2 detalhes da palavra, né? Adoração, Jesus disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele não falou, né? Amar a ele. Mas eu quero fazer uma expressão aqui, uma colocação para todos. Qual é o sentido da palavra adorar que eu quis trazer aqui, tá bom? Eu quero trazer 2 colocações para depois a gente fazer, né, o complemento diante disso tudo. A primeira colocação é que, vamos falar do Cristo aqui, devemos adorar a Cristo? Eu quero falar dele agora. Cristo é um ser extremamente de luz. Cristo não é Deus, tá? Ele falou, ele não é Deus, ele é filho de Deus. Assim como vós, irmãos, também és filhos de Deus. Jesus, em todo o livro A Boa Nova, Jesus em momento algum mostra ele como Deus. Não. Ao contrário. Ele puxa a equivalência dele mais para se igualar ao ser humano do que para se igualar a Deus. Quem é leitor, quem já leu a Bíblia, eu já li várias vezes, eu posso falar isso. Jesus, ele se abaixa ao nível humano. E é claro, com o conhecimento divino, né? Para poder passar. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Falando do Cristo, Cristo é amoroso. Cristo é sábio. Cristo é um espírito de muito amor e de muita luz. Cristo é uma divindade que governa o planeta Terra. Deus confiou a administração do planeta Terra para ele e para os seus anjos, para a sua falange de anjos de santos. Quem não acredita na falange de anjos, de santos, tem problema. Não precisa acreditar. O dia que você desencarnar, você vai ver. Não, nós fazemos a live, fazemos os nossos conteúdos, e às vezes a gente recebe muita contra-palavra. Eu não sou contra ninguém, a crença ela é individual, né? Mas Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, tá? E te digo uma coisa, Deus, Jesus, o Cristo, né, o Espírito Santo, não é esse serzinho limitado que nós pensamos, não. Tá bom? Cristo e Deus é um ser, são seres de luz suprema, amor eterno, amor incondicional. Então você encontra, junto com Cristo, na hierarquia descendo, os anjos, que têm uma pureza muito grande, os espíritos puros e os espíritos que participam, né, da parte celeste divina, do trabalho da luz. Quero falar desta falange de energias, de espírito que eu acabei de dizer para você, incluindo até Deus. Você acha que esses seres com luz total, você acha que esse ser com luz total, eles precisam de ser reconhecidos na sua obra? Nunca. Isso faz parte de humanos, de pessoas menos evoluídas. É nisso que eu quero falar adoração. Amar, não. Tem pessoas que adoram a Cristo, mas a sua obra é divergente da sua adoração. É totalmente inconveniente uma coisa com a outra. Tem pessoas fanaticamente falando, religiosamente falando. E você vai ver a vida dele lá fora, nem cristão não é. Ah, mas eu sou católico, sou cristão. Não. Você ter uma religião não significa
Você ter uma religião não significa que você é cristão. Cristão é aquele que conhece os ensinamentos do Cristo e o segue. Tá? Esse é cristão. Mas vamos dar uma pausa aqui, que tem uma pergunta ali. Juliana Cabral, qual a diferença de Cristo e do Espírito Santo? Juliana, boa noite, viu? Gratidão pela tua pergunta. E vamos lá, né? Creio que eu posso te dar uma resposta, uma posição bem abrangente aqui, que a própria Bíblia tem muita revelação disso. Muitas pessoas falam, Juliana, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Se fosse um só, definindo para muitas pessoas, porque essa pergunta sua vai ajudar muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, viu, Juliana? Quando as pessoas falam assim, não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Não, se fosse um só, não significava Pai, Filho e Espírito Santo. Eu pergunto para você, Juliana, você e o seu Pai é o mesmo? Você vai responder que não. E Jesus respondeu que não. Então, qual é a diferença de Cristo e do Espírito Santo? Então, nós temos aqui, ó, Juliana, vou falar um pedacinho bem rápido para poder te ajudar aqui. Irmão, se puder voltar rapidinho, perfeito. Né? Você perguntou qual a diferença de Cristo e do Espírito Santo. Vamos lá. Vou falar primeiramente um pedacinho bem rápido do Pai. O Pai é Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou falar dos três, que aí fica bom, viu, Juliana? O Pai é único. O Pai é criador. O Pai é fonte criativa. O Pai é luz eterna. O Pai, ninguém conhece Ele totalmente. O Pai é um mistério, até mesmo para Cristo. Perfeito? Quem é Cristo? Qual a diferença de Cristo e do Espírito Santo? Cristo, Juliana, um homem, né, se fez carne, habitando o Espírito de Cristo. Então, Cristo conhecemos na segunda pessoa da Trindade Santa, tá bom? A segunda pessoa da Trindade Santa, com muita luz. Perto dele tem o Espírito Santo. Então, o Cristo é Filho de Deus. O Espírito Santo, ele volta. Ele é um Espírito retirado direto de Deus. Por isso que a Trindade Santa, ela sai do Pai, vem aqui e volta nele mesmo. Então, o Espírito Santo é um Espírito retirado do próprio Espírito de Deus. Foi quando Jesus disse, buscarei o Paracleto, que é o Espírito Santo, e deixarei entre vós. Quer dizer, Jesus foi buscar onde? Com o Pai. Jesus foi buscar com Deus. E o que é o Espírito Santo, Juliano? O Espírito Santo, quando nós pedimos ele, é aquele que revela as coisas para nós. Vou dar um pequeno exemplo. Você chega numa encruzilhada e você tem uma estrada bifurcada, né? Você fala, para onde eu vou? Eu vou para cá ou vou para cá? Quem mostra para você a encruzilhada é o Espírito Santo. Quando você tem intuição daquela encruzilhada, você fala, é essa aqui que eu vou caminhar. Aí sabe o que você fala? Jesus, caminha comigo. Então o Pai nos criou para ter uma vida abundante, Jesus nos acompanha e o Espírito Santo revela a verdade do Pai das coisas para nós. Tá bom, Juliana? É Juliana, né? Tá bom, Juliana? Boa pergunta sua. Senira, boa noite. Fabiana, boa noite. Quem mais está chegando ali? Isso, o Leonardo ia perguntar justamente sobre a Trindade Santa. Bom, Leonardo, então está respondido aí também. Rafael, Donizete, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. A Vânia, boa noite. Bom, tá. Então eu falei aqui, né, um pouquinho da parte espiritual da luz suprema, do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos seus anjos, tá? Agora, quero falar dos humanos, de nós. Nós somos espíritos ainda impuros, espíritos imperfeitos, espíritos que estamos caminhando para uma evolução. A Juliana disse, obrigada, entendi, é como se o Espírito Santo fosse um canal direto com Deus. Perfeito, Juliana, isso mesmo. É uma fonte, um canal que o próprio Pai retirou dele e mandou para Jesus trazer. Por quê? Por que Jesus trouxe o Espírito Santo? Porque, querendo ou não, Jesus
de corpo, ele foi embora. Então, para que a humanidade não sentisse abandonada, Jesus então deixa o Espírito Santo. E na verdade, o Espírito Santo passou a operar sobre a humanidade depois que Cristo fez o seu trabalho na terra. Então, quando nós entramos em oração, em meditação, as revelações, as intuições que nós temos, vêm do Espírito Santo e vêm dos mentores nossos. Tá joia? Foi por isso que nós tivemos aí um grande ganho depois que o Cristo, né, veio se fazer carne na terra, né? O Verbo se fez carne, né? O grande amor do Cristo para a humanidade. Como eu estava falando, nós humanos ainda, né, somos espíritos que precisamos evoluir e crescer bastante. Então, quando nós falamos, quando nós começamos a caminhar na espiritualidade, o que eu quero trazer para você? Por que Jesus disse, não adora a mim, adora o Pai? Então, Jesus pediu para não ser adorado. Então, eles afastaram adorar a Deus. Que jeito que eles tinham que adorar a Deus? Na fé. Porque Deus não se apresentou para eles. Olha que sabedoria de Jesus. Olha que sabedoria. Então, meus irmãos, o que Cristo quis e quer dizer com isso tudo? Vamos lá. Muitas doutrinas, muitas religiões, muitas pessoas afirmam assim: eu adoro somente Jesus. Eu adoro somente a Deus. Eu converti a Jesus para me ter uma salvação. Tá. Quero deixar bem colocado esta posição. Como que a parte da luz deixa para mim isso ir todos os dias? Por que Jesus não aceitou ser adorado? Ah, porque não sei o que? Não, vamos lá. Jesus, sendo um espírito elevadíssimo em amor, adorar a Jesus para ele seria dar uma grande importância para ele. Coloca agora, porque isso é muito difícil para nós, mas coloca no lugar de Jesus. Jesus 100% amor. Jesus 100% plenitude. Jesus desligado de todas as energias de apego mundana que o ser humano ainda tem. Sentimento e muitas coisas. Ah, ele não deu atenção para mim, fiquei com raiva. Ah, ele não olha para mim, o meu sentimento. Como que Jesus enxerga isso? Será que Jesus, nesse amor total dele, necessita de uma atenção para ele? Nenhuma. Nenhuma. Então eu quero trazer para vocês o título: Jesus, devemos adorar a Cristo? Eu quero que vocês mudem essa versão. Devemos cumprir os ensinamentos de Cristo. Isto sim. Então, tem fanático aí que ele diz que converte e que Jesus salvou ele. Tudo bem. Mas Jesus não salva ninguém, entre aspas. Ih, ai, ai. Agora você explica aí. Sabe por que Jesus não salva ninguém? Jesus não salva ninguém por quê? Porque ele não faz nada para o ser humano. Espera aí. Quando o ser humano recebe uma graça, quando o ser humano busca Jesus, ele recebe algo, é porque ele fez uma transformação dentro dele de conhecimento e obra. Ele falou, a fé sem obra é morta. Então, o que adianta, eu te pergunto, vamos lá. Jesus disse, a fé sem obra é morta. Irmão Júnior, busca no YouTube para mim, no livro sagrado, onde está esse capítulo e versículo. Qualquer que você digitar aí, vai sair. Tá em 3 evangelhos tem. A fé sem obra é morta. O que Jesus quis dizer? Você tem muita fé nele. Se você não modificar, se você não tiver obra dentro de você, se você não tiver obra externa na caridade, não adianta nada. Por isso que eu quero mostrar para você que não adianta adorar a Cristo. Ele não precisa de ser elevado, ele já é elevado. Cristo não precisa de ser exaltado, ele já é superior, supremo. Não precisa.
Não precisamos ficar, Jesus é forte, Jesus é supremo, Jesus é poderoso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que Jesus, ele é luz em totalidade. Jesus não quer que o ser humano fica se arrastando atrás dele e falando que ele é o Todo-Poderoso. Todo mundo sabe do poder de Jesus. Jesus quer coisa ao contrário, meu irmão, minha irmã. Jesus quer a tua conversão. Jesus quer que você ama você mesmo. Jesus quer que você converta os seus atos e as suas atitudes. Ah lá, ó, o Leonardo já colocou, em Gálatas 5:22 também tem. Achou aí, irmão? O irmão também achou aqui, vamos lá? Tem aqui, ó, vamos ler então? Ó, Tiago ensinou que a fé sem obra é morta. Tiago 2:26. Sendo membros da igreja, devemos demonstrar nossa fé vivendo de acordo com o Evangelho. Enquanto lê Tiago 1:2, procure os ensinamentos que o incentivem e o ajudem a viver de acordo com o Evangelho. Perfeito. É isso aqui. Então, tem pessoas, meus irmãos, indo na igreja e adorando Jesus com lágrimas e com tudo. Tudo bem, Jesus não acha ruim. Mas ele não precisa ser exaltado e elevado. Ele já é. Jesus não veio para nós dizer, olha o Senhor, o quanto que ele é magnífico. Ele já é, nós sabemos disso. Jesus quer, ao contrário disso tudo, Jesus quer que nós convertamos os nossos atos, as nossas atitudes, amando o próximo como a nós mesmos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a fé sem obra é morta. Pensa bem, você que vai na igreja todo dia, o ano inteiro, e não põe a fé em prática. Viu? Você... eu oro, eu faço igual eu fazia 2 terços. Sabe o que eu faço agora? Ao invés de eu fazer o terço, é uma oração, ou então eu ficar orando dentro de casa, vou falar da minha oração, porque senão vai falar que eu estou com preconceito, né? Retira aí, perdão. Ao invés de eu ficar fazendo 2 horas de oração dentro da minha casa, eu vou fazer então 2 horas de ação ao próximo lá fora, caridade. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. A oração é importante? Muito importante. A oração significa conversa. A oração a Deus é você conversar com Deus, conectar com Deus. Tudo bem. Mas se você faz 2 horas de oração por dia, diminui para 1 e pega essa 1 hora e faz caridade ao próximo. Ah, mas aí eu tenho que sair de casa. Então, a fé sem obra é morta. É muito simples de entender. Ou não, irmão? É muito simples de entender. Então, muitas pessoas, né, têm o fanatismo. Ah, mas ele não adora Jesus. Ah, ele não sei o que. Não, Jesus é amor pleno. Jesus veio nos ensinar o caminho até Deus. Ele não falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Por que Jesus não falou ninguém vai ao Pai? É porque ele não falava por ele mesmo. Ele falava pela vontade de Deus. Perfeito? Então, Jesus em momento algum se eleva e pede para nós elevarmos ele. Não precisa, ele já é elevado. Ele não necessita desse sentimento. Quem necessita de bajulamento ainda é o ser humano que não evoluiu ainda. Quem precisa, nossa, põe o nome do fulano lá na folha, lá, para falar lá na frente que ele ajudou, porque senão ele não vai ajudar mais. Isso é mente pequena. Isso é do ser humano ainda. Nem todos são assim, de forma nenhuma. Né? Portanto, a melhor da caridade é aquela que você faz ela em off, aquela que você faz ela secreta, é aquela que você faz ela somente Deus sabendo que você fez. Esta tem uma verdadeira essência da caridade, que é o amor pleno. Tem mais pergunta aí, Júnior? O que ela falou lá?
Se não colocar a palavra em prática, não adianta nada. Sim, Juliana, aí a gente adora Jesus, fala, nossa, mas Jesus é muito perfeito. E aí a gente não olha para a imperfeição da gente, nós não trabalhamos com ela. O que vira falar que Jesus é perfeito? Isso não precisa falar, isso todo mundo já sabe que ele é. Por isso que eu coloquei aqui, ó, não adorar a Cristo, mas fazer a vontade em amor que o Cristo nos ensinou a fazer. Não acabamos de ler aí, ó, faça que o Evangelho seja a referência? Pronto, tá aí. Então, o ser humano, o espírito que ainda é impuro, que somos nós, que necessitamos de alimentar nosso ego e sentimento. Muitas pessoas já estão num ponto de maior evolução. Muitos já não gostam disso. Isso é espírito evoluído. Porque se nós colocarmos no lugar de Cristo, nós iríamos entender por que ele falou, não, adora somente o Pai. Por quê? Porque o Pai não estava ali, entre aspas. Né? Quando ele falou, adora somente o Pai, o que os apóstolos fez? Ah, então tá, né? Quer dizer, olha para você ver. Se Deus é perfeitamente único e único, aí Jesus falou, ama o Pai sobre todas as coisas. Por que Jesus disse? Eu falei que não ia entrar muito, mas vou falar só uma palavrinha. Por que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas? Porque foi Deus quem criou tudo. Foi Deus quem deu o dom da vida, não só para nós, como para Cristo também. Tem pessoas que acham que Cristo é um filho diferente de Deus. Não, não é. Cristo é um filho que ele foi criado, pelo que conhecemos, da mesma forma que nós. Apenas a evolução dele, apenas a caminhada dele na luz é uma extensão gigantesca, maior que a nossa. Então, Cristo atingiu já um nível de um espírito, né, de um espírito que Jesus não se fala em espírito, mas Jesus se fala numa energia, né? Uma energia onde que ela ocupa vários lugares ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é o Criador, Deus é o Pai, Deus é o primeiro. Então você que já ouviu ir muitas doutrinas falar, não, os três é a mesma coisa. Ué, eu te pergunto, pai e filho, pai é igual ao filho? Não. Então a Bíblia está errada. Não, não está errada. Está certa. Pai, filho, né? Então devemos entender e compreender quem é o pai e quem é o filho. Devemos buscar o pai para uma coisa, buscar o filho para outra e buscar o Espírito Santo para outra, que foi como nós colocamos aqui. Quando nós buscamos a Trindade Santa, os anjos, os santos, de uma forma coerente na sua hierarquia, você pode ter certeza, o milagre na sua vida, na sua caminhada é outro. Sim, com certeza. Se não fosse assim, não existiria desta forma. E tem muitas pessoas que acreditam somente em Cristo, em Deus. Fazer o quê? Respeitamos. Mas ao seu desencarne, vai se deparar com um mundo espiritual de bilhões de espíritos. Bilhões. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Não foi isso que ele falou? Na casa de meu pai há muitas moradas. O que Jesus quer dizer com isso? Muitos lugares, muitas casas diferentes. Nessa hierarquia, Juliana pergunta, a Nossa Senhora se encaixa em qual lugar? E ó, Juliana, parabéns, ó, hoje só as perguntas boas, né? Que bom, Juliana. Vamos lá, vamos colocar aqui. Nessa hierarquia, a Nossa Senhora se encaixa em qual lugar? Bom, Juliana, quando recebemos o entendimento que Nossa Senhora é Maria e Maria é mãe de Jesus, certo? Muitas pessoas falam Maria é nossa mãe. Não, porque se Maria fosse nossa mãe, então Maria é mulher de Deus e não mãe de Jesus. Tá? Correto, irmão? Tá? Só para comentar, porque tem muitas pessoas que pensam, viu, Juliana? Né? Não, Maria é nossa mãe. Maria, ela se encaixa em qual lugar? Maria, Juliana, é um espírito
com uma energia gigantesca. Vou falar aqui um pouco mais profundo para você. Maria, segundo a nossa visão e crença da espiritualidade, do espiritualista, tá? Vou falar na particularidade da minha. Maria desceu do planeta de Sírio. Então Maria é uma siriana. Sírio, quando Maria reencarnou, Sírio se encontrava de 7ª para 9ª dimensão. Quer dizer, um espírito elevadíssimo, um espírito de muita evolução. Certo? Então, quando Maria reencarna, ela tem o seu despertar com mais facilidade diante dessa matéria grosseira que nós temos, devido à elevação do seu espírito. Perfeito? Então, tudo se ocorreu. Maria é mãe de Jesus. Então, só para esclarecer, né? Ela não é nossa mãe em primeiro lugar, porque se Maria fosse nossa mãe, Deus é o nosso pai, Maria e Deus seria marido e mulher. Então, não. Então, Maria se encaixa com uma energia espiritual de luz muito grande, que fez todo o seu trabalho diante de Deus e para nós. E quando Maria, Juliana, se desencarnou, Maria constituiu uma colônia espiritual chamada Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré, que é Maria, ela lidera esta colônia espiritual, e ela fez essa colônia espiritual para receber o primeiro, com muito amor, Judas, que o traiu Jesus, por meio do suicídio. Maria é resgatadora dos vales dos suicidas. Maria é um espírito, uma energia de muita luz e de muita evolução, que está nesta colônia Maria de Nazaré. Se você procurar no YouTube, você vai achar muita coisa. E nesta colônia, acolhe os desencarnados, acolhe os que morrem, nessas necessidades, em especial os suicidas, que se encontram no Vale do Suicida. Tá bom, Juliana? Uma pergunta muito bacana. Então, ela é um espírito de luz, tá bom? Mas que já desceu de uma luz muito grande, de Sírios, né? Porque você imagina, o Espírito de Jesus, para nascer no corpo de Maria, você imagina que luz a mãe daquela matéria não teria que ter, daquele Espírito? Portanto, conhecemos pela espiritualidade da luz que Jesus demorou 2000 anos para ele rebaixar na energia do humano para ele encarnar na Terra. E mesmo assim, ele nasce em Maria, que é oriunda de Sírio, de uma dimensão de 7ª para 9ª. Se você procurar isso aí, é um espírito. O espírito se classifica na 4ª dimensão. Sírio está hoje, né, mais de 10ª dimensão de elevação. Então, olha que espírito elevado Maria não tinha quando Maria nasceu, para que ela pudesse ter aquele corpo dela totalmente preservado pelas chagas do mundo. Ela é amor puro, perfeito, muito perfeito. Você imagina Maria sendo mãe de um filho puro de Deus, de um espírito puro que Deus enviou? Ela tinha que ser muito pura. E tem religiões que falam que Maria é uma mulher qualquer, tá? Tudo bem, eu respeito, mas não conhece a espiritualidade da luz, não conhece. Vão conhecer um dia. Eu lamento isso aí, mas é conhecimento, né? Espírito totalmente puro, amor incondicional. E a missão dela, Juliana, se estendeu, viu? Conheça depois, você e quem desejar conhecer. Rose, boa noite, Liana. É a colônia Maria de Nazaré, tá bom? É onde que Maria trabalha hoje, né? Juntamente com o grande Cristo e muito, né? Cristo não é especificamente da colônia de Maria de Nazaré, não. Cristo ele é o governador da terra, né? Cristo ele governa a terra. Ele não governa, né? Ele não é específico lá da colônia de Maria de forma nenhuma. Mas olha aí, Juliana, como você falou, amor puro. Ela abriu uma colônia espiritual para resgatar Judas, que matou o seu filho, né? Porque foi Judas quem matou, não foi? Não foi Judas quem entregou ele?
e depois Judas se suicidou. Quantas pessoas não suicidam hoje? Então imagina o amor que Maria teve para ela ter essa colônia espiritual para receber os espíritos suicidas, e o primeiro de Judas, que é o que matou seu filho. Olha o amor dessa mulher. Quem de nós teria esse amor para isso? Então, um espírito muito puro, tá bom? Somente conhecer, Juliana e todo o pessoal, a espiritualidade, para poder justamente, né, aprofundar-se mais, acreditar, enxergar detalhes. Então, Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos liberta. Amados irmãos e irmãs, eu falo para vocês, estudem, busquem bastante conhecimento. Ivan, indica o livro para nós, Coleção de Allan Kardec. Ah, mas Allan Kardec é espiritismo? Sim. A doutrina espírita, considerada uma ciência da espiritualidade, é a que mais se aproxima da realidade com o mundo espiritual. Tá joia? Bom, 20 horas e 54 minutos. Tem mais alguma pergunta ali? Miguel, Trindade Santa é o tripé que apoia de certa forma e não cai nunca. Fala algo sobre isso? Sim, Miguel, né? Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma trindade em energia, em vibração, né? Que é o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Então, você pega um banco de 2 pernas, ele não para em pé. Você pega um banco de 4 pernas, é mais fácil de você derrubar um banco de 4 pernas, porque você pode... Essa é uma explicação bem básica. Você pode levantar o banco assim, e 2 pernas de cá e 2 pernas de cá, ela tem peso dividido. Então ela pode cair. Tripé, Trindade Santa. Quando você retira um pé, você tem 2 contra 1. Por isso que falamos na espiritualidade energética, que quando nós apoiamos na Trindade Santa, dificilmente, impossível, você vai cair. E por isso que forma a Trindade Santa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, da forma que Deus deixou e explica para nós ainda, que somos muito ignorantes no conhecimento, mas estamos conhecendo. Amém? A Vanessa, eu recebi um grande milagre da minha vida através da intercessão de Maria. Infinitas graças a Maria, a mãe de Jesus. Bom, às vezes a gente comenta que somente Deus faz milagre, somente Jesus faz milagre, e esse mérito não pode ser concedido aos seus anjos ou aos seus santos. Imagina, a espiritualidade da luz trabalha 24 horas sem parar. 24 horas, tá bom? Então, não só para você, Vanessa, mas Maria não recebe o nome só de intercessora, não. Maria, ela é obra viva do amor divino e do Cristo, tá? Vanessa Freire, um dia antes ela me revelou, não entendi nada, depois eu entendi. Sim, perfeito. As coisas de Deus, às vezes nós não compreendemos no momento, mas depois, com o passar do tempo, com reflexões, né, ou a gente recebendo aquela graça e tal, a gente se entende, compreende. Então eu quero dar uma finalizada aqui para você, que somos nós em evolução ainda, que necessitamos de algum tipo de atenção. Jesus, ele não quer atenção. Jesus, ele quer a nossa obediência e o nosso despertar nos seus ensinamentos. Isto sim tem salvação. Fé sem obra é morta. Adorar somente a Cristo, a Deus, não tem salvação porque não tem obra. Tá bom? E eles não precisam ser adorados, eles não precisam ser levados, eles já são. Tá joia? Esse é o assunto de hoje. Esse sentido que eu queria dizer para você. Outro dia eu vi uma pessoa dizer assim: eu sou convertido e o passado meu está enterrado. Tá enterradinho. Tá tão enterrado que quando você desencarnar e passar do outro lado, ele vai vir tudo na essência da tua alma. Nada se passa. Jesus falou, tudo, a palavra do meu Pai, tudo se cumpre. Nada se passa, tudo se cumpre. Então, meu irmão e minha irmã, você fez um tanto de coisa errada. Vou converter a Jesus que está tudo certo. Vai nessa. Vai.
fica achando que mudança de religião muda o teu galardão, a tua recompensa com Deus. Tá? Não vou falar mais coisa aqui para não ofender ninguém. Mas isso é, chega, né? É muito pequeno isso aí, muito pequeno. Tá bom? Eu ouvi a pessoa falar, não, eu converti, o meu passado tá tudo enterrado. Eu aí na hora pensei, tá enterrado mesmo e plantado, vai dar semente do tamanho de jaca. Você tá lascado a hora que você for comer isso aí. O irmão tá rindo ali atrás. Irmão, sabe por quê? Muita gente converte de religião, achando que a religião... então a religião salva. Não, meu irmão, temos que converter de atos, atitude. Coração, obra. A fé sem obra é morta. Não é possível que não vai entender isso. Tá bom? Então é por isso que muita gente não gosta de mim, porque olha lá, a Juliana colocou, né? Hipócrita. Sim, é por isso que muita gente não gosta de mim, Juliana. É porque eu falo a verdade, sabe? As pessoas gostam de enterrar, tampar o sol com a peneira e falar que tá tudo certo, que é santinho, e que dali pra frente, tudo bom. Certinho. Se o universo é único, se o universo é perfeito, eu pergunto para você aqui, todos que estão na live neste momento, se eu enterrar meu passado, que foi um erro que eu cometi, Jesus falou, nada se passa, tudo se paga. Ele falou. Tudo se cumpre na palavra do meu Pai, quer dizer, na palavra do amor e do bem. E aquelas coisas que nós fizemos de errado, vai para onde? Tem um lixão? Deus tem um lixão então? Então, irmão Júnior, vamos compreender que Deus tem um lixão. Quando nós muda de religião, nós joga lá. Perfeito? É bem desse jeito. E aí depois vem ainda querendo dar lição de moral. Eu fico bem quieto, porque a ignorância a gente tem que deixar para lá. Né? Mas enfim, eu sou desse jeito nas minhas lives, sou dessa forma, né? Respeito todas as religiões, todos os conhecimentos, mas eu te oriento. Busca a coleção do Allan Kardec, ela tem 7 livros, tá bom? Se você gostaria de crescer e evoluir espiritualmente, tá? O Allan Kardec, ele não tem religião. Ele colocou o espiritismo, né, para não ficar solto. Mas, na verdade, Allan Kardec, ele fala da ciência da espiritualidade. Tá joia? Então tá bom, meu irmão, minha irmã, live chegada ao fim. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Compartilha aí, por favor, a live com quem precisa desse conteúdo. Muito obrigado, Liavane, né? O pessoal tá dando amém, tá dando joinha. Muito obrigado a todos pela nossa grande audiência que tivemos aí hoje na Casa de Oração, tá bom? E vamos lá, né? Fazer rapidinho a bênção da água, a bênção das orações, dos seus pedidos. Quem está colocando amém, gratidão, e coloca mesmo, que isso ajuda a ter interação para a nossa live, tá? Ajuda o Facebook a entregar, né, esse conteúdo nosso para mais pessoas. Muito obrigado por você ter, né, aqui comigo nesta 1 hora de live. Muito gratidão a você. Muita bênção, muita luz, muita paz, muito amor, tá joia? Então vamos adorar a menos a Jesus e vamos cumprir mais, né, os ensinamentos dele no nosso dia a dia, na nossa vida, para que nós possamos ser espíritos felizes amanhã, tá bom? Então, Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, eu apresento aqui os pedidos de oração do grupo do WhatsApp 1 e 2, apresento também os pedidos de oração aqui da live. E, em nome de Jesus, eu abençoo a água, os documentos, chaves, tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então beba sua água, guarda sua chave aí. Muita bênção, muita luz, muita paz para você. E até domingo no grupo Casa de Oração. Eu tenho certeza, está doendo bastante aqui o dente ainda, mas domingo com certeza vai dar para a gente, né, falar no encontro. Está doendo um pouco, mas eu acredito que até domingo vai melhorar bastante. Ficam todos com Deus. Um abraço. Amém. Que assim seja.